através dos vídeos. 1. Qual o estado dos mortos e o real sentido bíblico da ressurreição. 2. O estado do homem após a morte. A 3. A criação da alma, Nefesh. Temos as informações bíblicas para a questão da morte. Vídeo. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Áudio. Inteligência artificial adaptada por Carlos. Qual o estado dos mortos e o real sentido bíblico da ressurreição? Dizem que algumas pessoas voltaram contando o que existe além da vida. Será que elas têm convicção do que dizem? Será que não estamos brincando com a morte? O que acontece 10 minutos após a morte? O que há do outro lado dessa porta misteriosa? Existe hoje uma verdadeira epidemia de filmes e peças sobre a morte. O interesse atual na morte está próximo da obsessão. O interesse pela morte está na moda. Há manuais sobre como morrer e a morte é considerada por muitos uma conquista. 27 alunos de um colégio estadual construíram um esquife de pinho e o entregaram ao colégio como um memorial. O esquife continua dentro da sala de aula e os alunos deitam-se dentro dele para meditar. A morte é linda, dizem, ela é natural como uma rosa que se desabrocha e em seguida murcha, e aí é jogada fora, mas o que há de romântico em se jogar fora uma rosa murcha? Não existe nada de bonito na morte. Ela é cruel, é um inimigo e não um amigo, é uma porta fechada e não uma linda passagem. Ela transformou o nosso planeta no cemitério do universo, um lugar onde todos morrem. Graças a Deus, há esperança e conforto em sua palavra a respeito desse assunto. O que precisamos é da verdade sobre a perda de nossos entes queridos e da alegre notícia de que o dia da ressurreição vai chegar. Antes, porém, precisamos entender por que existe essa desconcertante confusão. Será que todo esse apego com a morte não está levando a um apego com o autor da morte, aquele que transformou a terra no cemitério? Desde que foi banido do céu, Satanás sabe que deverá sofrer a morte irreversível. Por isso ele está determinado, se possível, a levar toda a raça humana consigo para a destruição. Satanás e seus ajudantes pintam a morte como algo lindo, como algo que não deve ser temido de modo algum. Afinal, de que outro modo poderia atrair suas vítimas? Essa foi a sua estratégia no Jardim do Éden. Deus alertou nossos primeiros pais de que a desobediência poderia resultar em morte. Mas Satanás falou a Eva através da serpente: certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. Essa afirmação de Satanás significa: você não pode morrer. Na verdade, estará vivo em outro lugar, em um outro estado de existência. Portanto, viva como quiser no âmago de todas as suas jogadas permanece a sua mentira original: você não morrerá. Por que essa jogada dá tão bom resultado? A resposta é muito simples. Se ele puder convencer você de que os mortos não estão de fato mortos, ficará fácil convencê-lo de que os mortos podem se comunicar. E, se você acreditar nisso, uma encenação bem feita dará a ele uma linha direta à sua mente. Satanás e seus ajudantes, os anjos caídos, são mestres do disfarce. Eles têm levado milhões de pessoas solitárias a sessões espíritas, onde são facilmente convencidas de que estão em contato com os queridos que já se foram. E milhões, por não possuírem o conhecimento da palavra de Deus, acreditam nessa manifestação sobrenatural. Jesus nos alertou sobre os enganos do final dos tempos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Satanás e seus ajudantes raramente usam a abordagem direta para tornar sua identidade conhecida. Eles preferem usar um disfarce, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Quando o filme O Exorcista estava fazendo grande sucesso, as pessoas que acabavam de assistir diziam: Satanás é mesmo uma criatura horrível. Ele adora que as pessoas digam isso, pois se elas acham que ele é um monstro horrível com cascos e chifres, então estarão totalmente despreparadas quando ele aparecer para elas disfarçado em anjo de luz. Ou, pior ainda, como uma pessoa amada que tenha falecido. Esse é o problema.
Milhões simplesmente não têm estudado a palavra de Deus e ainda questionam a sua autoridade. O bispo Pique não cria na vida após a morte. Mas suas convicções foram facilmente abaladas quando uma porção de fenômenos estarrecedores o atraiu como um imã para o ocultismo. A tragédia que deu início a esse processo foi o suicídio de seu filho Jim. A morte repentina do filho trouxe-lhe grande tristeza, especialmente porque havia envolvimento com drogas. Depois da tragédia, o bispo Pique apareceu na televisão em Toronto, Canadá, ao lado do médium espírita Arthur Ford. Durante o programa, Ford entrou em transe e convenceu de que estava em contato com seu filho Jim. Sem fé na Bíblia, ele era uma presa fácil. Estava tão fascinado com o jogo do mundo dos espíritos, que não percebia nenhum sinal vermelho à frente. Algum tempo depois, em Los Angeles, o bispo foi entrevistado, quando promovia seu novo livro, O Outro Lado. Joy Pine ouviu o que ele tinha a dizer, com muita atenção. Finalmente, voltou-se para seu convidado e perguntou pausadamente: Bispo, a Bíblia não diz em algum lugar que os mortos nada sabem? Obviamente aquado, Pique respondeu: Eu não sei. Em seguida pegou um lápis e disse: Vou consultar isso em casa a seguir. Quando Joy Pine abriu o programa para as perguntas do auditório, o rapaz se apresentou e começou a falar. Eu só quero dizer onde está o versículo que o bispo não conhece. Fica em Eclesiastes 9:5. Então ele citou a passagem corretamente. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O bispo não achou importante aprender a posição da Bíblia sobre o assunto. Essa única passagem teria impedido que ele continuasse sendo enganado. Isso é válido para nós também. A Bíblia Viva traduz Eclesiastes 9:5 assim: Pois os vivos pelo menos sabem que morrerão. Mas os mortos nada sabem. A palavra de Deus afirma que os mortos, bons ou maus, simplesmente estão dormindo em suas sepulturas, onde permanecerão até a ressurreição. Quando Lázaro morreu, Jesus disse que ele dormia. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. João 11:11. No versículo 14, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E note que Lázaro, quando foi chamado do seu túmulo depois de 4 dias, não tinha nenhuma história para contar sobre onde ele tinha estado durante todo aquele tempo. Evidentemente, ele não tinha ido a parte alguma. O apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, disse que Davi não tinha ido para o céu, mesmo depois de séculos da sua morte. Atos 2:29-34. Vamos deixar que a palavra de Deus esclareça mais ainda esse assunto. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Foi isso que você aprendeu, ou pensava que alguns dos espíritos subiam e outros desciam? Que espírito é esse que retorna para Deus? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. O espírito é que mantém o corpo vivo. Então, o que é esse espírito que mantém o corpo com vida? A palavra espírito, no original hebraico do Velho Testamento é ruach, o mesmo que pneuma, no original grego do Novo Testamento, e significa sopro. Dessa palavra, tiramos nossos populares pneus e câmaras cheias de ar. Espírito ou pneuma simplesmente quer dizer ar ou sopro. Quando falta o espírito, a tradução correta é morte, pois um corpo sem ar está morto. As duas palavras, sopro e espírito, são sinônimas nas Escrituras. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Observe o Criador em ação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deitado no chão, completo em cada detalhe, o homem acaba de sair das mãos do Criador, pronto para viver, amar e agir, mas ainda não está vivo. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Não lhe foi dada uma alma, mas tornou-se uma alma vivente, um ser, uma pessoa vivente. O fôlego de Deus que foi colocado nas narinas do homem, o fôlego ou um espírito, separa-se do corpo na morte e volta para Deus. O corpo retorna ao pó. Agora, esse espírito, o fôlego, não consegue pensar, não consegue adorar, nem cantar. Esse espírito volta para Deus, quer a pessoa seja santa ou pecadora.
O homem simplesmente deixa de ser uma alma vivente, um ser vivente, até o doador da vida reunir os dois, corpo e espírito, na ressurreição. As ilustrações têm seus pontos fracos, mas, a despeito disso, iremos usá-las. Imagine algumas tábuas e pregos, que usamos para montar uma pequena caixa. Assim, já não temos mais só tábuas e pregos, temos uma caixa. De onde veio essa caixa? Não veio de lugar algum. É apenas o resultado da união das tábuas e pregos. Vamos supor que não queremos mais a caixa. Assim, arrancamos os pregos e os colocamos de um lado e as tábuas de outro. Para onde foi a caixa? Para lugar nenhum, ela simplesmente deixou de existir como caixa. Os pregos ainda existem, as tábuas existem, mas não pode haver caixa enquanto os dois não forem unidos de novo. Da mesma maneira, Deus formou o homem de dois elementos: o pó da terra e o sopro da vida. Como resultado da união desses dois elementos, o homem se tornou alma vivente. Quando ele morre, os dois se separam, mas não vão a parte alguma. Simplesmente perdem seu estado de consciência até a ressurreição, quando o corpo e o fôlego serão de novo unidos. Duas perguntas nos ajudarão a tirar as dúvidas da mente. Eis a primeira delas: você crê na ressurreição? As Escrituras ensinam que ela ocorrerá no último dia, quando Jesus retornar. Mas por que a necessidade dessa ressurreição no último dia, se já recebemos a nossa recompensa ou castigo quando morremos? Certamente não iríamos descer do céu, ou subir do inferno e entrar em nosso corpo outra vez. Agora a segunda pergunta: você crê no julgamento? É claro, dirá você, porque a palavra de Deus diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que se destinou. Atos 17:31. Mateus descreve a distribuição das recompensas para os bons e os maus, quando Jesus retornar. Portanto, eis a pergunta: por que um julgamento no final dos tempos, se nós já temos a recompensa ou castigo quando morremos? Se uma pessoa estava sendo queimada no inferno por 212 anos, você acha que Deus mandaria alguém buscá-la para o julgamento? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vos também. João 14, 1-3. Se já estivéssemos no céu, qual seria o propósito de Jesus retornar? Nenhum. A Bíblia não ensina esse tipo de confusão. Você pode pensar: e o ladrão na cruz? Jesus não disse ao ladrão que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Vamos ler Lucas 23:43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E alguém diz: sim, é desse jeito que eu sempre entendi, isto é, até hoje. Parece haver um problema aqui, não parece? Esse único versículo contradiz todo o resto da Bíblia? A morte por crucificação era um processo longo e lento. As vítimas geralmente resistiam diversos dias. Por isso, Pilatos ficou surpreso por Jesus ter morrido tão rápido. Ele não morreu da crucificação. Ele morreu de coração partido. Examine agora João 20:17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. No domingo de manhã, Maria foi ao túmulo. Ela procurou, mas não conseguiu encontrar o seu Senhor. No entanto, havia alguém em pé nas sombras daquele jardim. Ela pensou que fosse o jardineiro. Onde foi que você o colocou? Perguntou ela. E Jesus disse simplesmente: Maria. Na mesma hora, ela se lançou aos seus pés e tentou abraçá-lo, mas Jesus a conteve com a mão e disse: não toque em mim, pois eu ainda não subi para o meu Pai. O próprio Jesus, no domingo pela manhã, ainda não tinha ido para o paraíso. Como poderia ter estado lá na noite de sexta? Não há provas de que Jesus tenha estado em algum reino naquela sexta-feira escura. Mas o ladrão viu muito além, nos corredores do tempo, até o dia em que Jesus iria receber o reino que por direito lhe pertencia. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Aquela foi a única expressão de fé que chegou aos seus ouvidos enquanto ele estava pendurado na cruz.
E Jesus respondeu: Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso hoje, quando até os meus discípulos me esqueceravam e fugiram. Hoje, quando parece que jamais terei um reino. Hoje, quando dá a impressão que jamais poderei salvar alguém. Dou a certeza, a garantia. Eu digo a você hoje, você estará comigo no paraíso. Note que a mudança na pontuação altera todo o sentido do texto. Considerando que não existe pontuação no texto grego, esta foi uma adição por volta do 9º século. Em respeito ao contexto geral das Escrituras, o sentido do texto deve ser dado como o fez a versão trinitariana. Na verdade te digo hoje, que serás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Concluímos que a morte não significa ir para o céu, para o fogo do inferno ou para o purgatório, nem para o mundo dos espíritos. A morte significa apenas a cessação da vida até a ressurreição. O apóstolo Paulo descreve assim a ressurreição: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Que dia! Que esperança! Para aqueles que faleceram, não haverá sensação do passar do tempo na sepultura. O próximo passo para eles será ver Jesus voltando. Ele vem triunfalmente para o planeta que uma vez o rejeitou, o açoitou e o crucificou, mas um planeta que ele não consegue esquecer, e quando se aproxima desta terra, ele grita com voz de trovão: Acordem, vocês que dormem no pó da terra, venham para a vida eterna. Nosso Senhor nos oferece a realidade, não brincadeiras. Ele nos diz agora o que ele disse a alguém há muito tempo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Não existe nada de bonito na morte. Ela é cruel, é uma porta fechada e não uma linda passagem. No âmago de todas as jogadas de Satanás, permanece a sua mentira original: você não morrerá. Esse é o problema. Milhões simplesmente não têm estudado a palavra de Deus e ainda questionam a sua autoridade. A palavra de Deus afirma que os mortos estão dormindo em suas sepulturas, onde permanecerão até a ressurreição. A morte significa apenas a cessação da vida até a ressurreição. Fonte: equipebiblia.com.br. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Áudio: Ia. A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Sou Hamilton Menezes e este é o Assunto É da sua Rádio Novo Tempo. Estamos em uma série muito especial sobre a mortalidade da alma, reencarnação, o espiritismo. Tenho a alegria de receber aqui Leandro Quadros. Ele é jornalista, é pesquisador da Palavra de Deus. Ele apresenta semanalmente aqui na Novo Tempo, tanto na rádio quanto na TV, a série Na Mira da Verdade, respondendo ao vivo questões sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Leandro, tudo bem? Tudo ótimo, Hamilton. Graças a Deus estamos em mais um programa O Assunto É para apresentarmos unicamente a Bíblia como regra de fé e prática para os nossos ouvintes. Nos dois últimos programas a gente viu o primeiro pilar do Espiritismo, a reencarnação. Exatamente. Biblicamente não tem como aceitá-la, não tem como comprová-la. Agora vamos entrar no segundo pilar do Espiritismo, mas antes sempre é bom a gente apresentar aqui essa informação. Amigo ouvinte, não estamos aqui para ofender ninguém, não estamos aqui para atacar ninguém. A palavra de Deus, ela tem sido distorcida nos grandes meios de comunicação. Aí estão os filmes, aí estão as novelas, aí estão os grandes best-sellers, livros que são vendidos aos milhares, aos milhões, ensinando algo que está completamente contrário à palavra de Deus. E a Novo Tempo não pode ficar alheia a essa discussão. Temos, por isso, convidado o Leandro para apresentar o que diz a Bíblia sobre esse assunto. E a gente faz isso com muito carinho, sem ferir ninguém, sem atacar ninguém, mas não podemos deixar de manifestar aqui aquilo que a palavra de Deus apresenta, que é a verdade sobre esse assunto. Leandro, o homem após a morte, o que a Bíblia apresenta? No livro, Hamilton, O Céu e o Inferno, no capítulo 2, é um livro de Allan Kardec.
Allan Kardec disse neste livro o seguinte, que os espíritas sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Allan Kardec disse no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, que a vida futura é a continuação desta vida. Não é a mesma coisa que diz a Bíblia. Não é a mesma coisa que diz a Bíblia. A Bíblia diz totalmente diferente, como nós vamos ver no programa de hoje. Muito bem. Qual então foi a maior tragédia que o pecado trouxe para a humanidade? Vamos começar lá pela origem. Isso, para nós entendermos que essa declaração de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno não está correta, nós temos que começar, como você falou, Hamilton, pela origem. Em Romanos 6:23, Hamilton, é dito o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário do trabalhador é o dinheiro. Sim. O salário do pecador é a morte eterna. Então a condição mais trágica, a coisa mais trágica que aconteceu à humanidade foi a morte, que veio em resultado da desobediência ao nosso Criador. O ouvinte pode ler a primeira desobediência a Deus lá em Gênesis capítulo 3. Né? Então a morte eterna é o destino de todo ser humano que uma vez pecou. O homem era um candidato à imortalidade. Falou tudo, Hamilton. Teve a liberdade de escolher e escolheu mal. E escolheu o mal. Ele era candidato à imortalidade. Se ele tivesse sido fiel a Deus e não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano continuaria comendo da árvore da vida e seria imortal. Então nós poderíamos dizer que a doutrina bíblica é da imortalidade condicional. O ser humano foi criado para ser imortal, só que com uma condição: obedecer a Deus. Deus não fez Adão e Eva como robôs programados somente para obedecer. Deu a eles a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Exatamente. E eles, infelizmente, escolheram errado. Infelizmente, escolheram errado e a humanidade colheu como consequência a morte. Nós já falamos aqui no primeiro programa, rapidinho, sobre como o homem foi criado, né, do pó da terra. E a gente vai encarar esse assunto mais uma vez aqui no estudo de hoje. Então, o homem, ele é mortal. Ele é mortal, Hamilton. Biblicamente, o ser humano é mortal por quê? Primeiro, assim, nós vamos apresentar várias razões depois, mas uma coisa importante, Hamilton, que o nosso ouvinte vai ter a oportunidade de acompanhar na questão 2 do estudo escrito, é o seguinte: Gênesis 3, 22 e 23 dizem que quando o ser humano pecou, Adão e Eva, Deus tirou deles o acesso à árvore da vida. Sim. Com quais objetivos, Hamilton? Primeiro, se eles continuassem comendo do fruto, eles seriam pecadores imortais e sofreriam as consequências do pecado pela eternidade. Então, se Deus tirou a árvore da vida deles, isso é sinal de que a humanidade não é
A criação da alma, Nefesh. Levítico 17:11 Porque a vida, Nefesh, da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Vaiomer Elohim, Yeshretsu, Amaim, Sheretz, Nefesh, Shaya, Veofiofef, Ael Aretz, Ael Penel, aqui Shamayim. Gênesis 1:20 Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Esta palavra, produzam, é a palavra Yeshretsu, que significa literalmente abundar, que seja uma coisa exagerada as águas da vida e que daí surja toda classe de seres viventes. E aqui se menciona as águas e não se menciona especificamente o mar, porque aqui disse que produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves. Então, se pensarmos que aqui está falando dos mares, isto implicaria que do mar saíram as aves, porém aqui não se menciona a palavra mares, e a mim, senão que se usa a palavra maiim. Ou seja, que das águas serão a fonte de vida para muitos seres. E as águas já em forma líquida e gasosa é a fonte de vida para os peixes e para as aves, porque a maioria dos seres vivos tem sua dependência da água. Então aqui em Gênesis 1:20 está fazendo tanto referência ao mundo aquático como ao mundo das aves. O interessante é que cada texto tem uma grande relação com o plano geral de redenção para a humanidade. Em cada texto tem implicações com respeito a Yeshua. A nível mais profundo desta passagem, que as águas produzam seres viventes, e falando dos peixes, lembramos que as águas, em outro contexto simbolicamente falando, as águas representam principalmente no livro de Apocalipse as nações. E se vemos as águas de maneira simbólica aqui em Gênesis, que disse que as águas produzam, abundem, a palavra Yeshretsu, que tem a ver com esta abundância, em uma tradução ao grego do hebraico esta palavra Sheretz, que também aparece no texto de Gênesis 1:20, se traduz ao grego na Septuaginta, exago. Assim se traduz a palavra Sheretz ou abundância. E esta palavra, exago, se utiliza na passagem de João 10:4. João 10:4, e, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando Yeshua fala acerca do bom pastor, e esta palavra tira para fora é a palavra, exago, que é a palavra que se traduziu de Shetetz em Gênesis 1:20. Então, quando Yeshua fala que ele tem outras ovelhas e que é necessário que ele as tire, a quem se refere esta ovelhas pela qual ele foi enviado? As ovelhas perdidas da casa de Israel que estão entre as nações, e de onde Yeshua as vai tirar? Das nações, para levá-las à terra qual foi jurada a Abraão. Então esta palavra aqui em João é a mesma que se utiliza em Gênesis na tradução da Septuaginta, para vermos que mesmo nesses textos em Gênesis não está somente falando especificamente da questão de peixes, senão que está nos falando a nível profundo da interpretação simbólica das Escrituras, de algo muito mais grande que Deus vai fazer. Os peixes eram os símbolos que se utilizavam os crentes na comunidade primitiva. Os peixes era o símbolo que utilizavam os discípulos para se referir a eles mesmos. O símbolo da cruz foi usado somente a partir do IV século. Não há indícios da comunidade primitiva que eles usavam a cruz como símbolo. O que eles usavam era o peixe em referência a Israel, que ao ir-se às nações se multiplicaria como os peixes, e nos últimos tempos Deus os vai tirar das nações para readotá-los e torná-lo novamente parte do seu povo. De modo que nesta passagem de Gênesis 1:20 temos uma pista do que o Eterno vai fazer no futuro ao tirar suas ovelhas perdidas da casa de Israel dentre as nações, que é justamente o que estamos fazendo. Gênesis 1:20 disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então aqui em Gênesis 1:20 disse que as águas abundem de uma palavra que foi dita pela primeira vez nas Escrituras, que é a palavra Nefesh. Esta é a primeira menção desta palavra, e cada vez que temos uma menção que é importante, tem que ser definida muito bem para que fique bem claro, porque o que é Nefesh, que se traduz aqui em Gênesis 1:20 como seres viventes. Em seu conceito mais primitivo, o que significa Nefesh? Alguém pode dizer que é alma, porém o que significa a palavra alma? Porque atualmente se vê uma grande quantidade de estudos sobre a alma do ser humano.
Porque esta alma, nefesh, aqui na criação dos animais é a mesma nefesh chaya que se utiliza para o ser humano. Em Gênesis 1:20 está falando de seres aquáticos, de peixes e de aves e se fala de nefesh. Então a nefesh não tem a ver conexão com o corpo em si, senão que é outra coisa totalmente diferente, e a raiz da palavra nefesh é a palavra nafash, que literalmente significa respirar ou ter refrigério. Isto significa nafash em seu sentido mais primitivo. Então aqui nos fala como algo que não é físico, porque se houvesse sido esta palavra nefesh quando foi traduzida a Septuaginta, e foi a primeira vez que o texto hebreu do Antigo Testamento foi traduzido a outro idioma, e muitos rabinos não estavam de acordo que a Torá fosse traduzida, e de acordo a história foi um dia de luto em Israel quando se traduziu a Tanash a outro idioma, porque para muitos judeus este dia começou o deterioro do entendimento da Torá. Por quê? Porque na hora de traduzir-se um idioma já se perde muitíssimo da sua essência, porque pode ser que em outro idioma não exista as equivalências exatas das palavras, e então já se muda um pouco o sentido. Agora imagine a nós que usamos as traduções de traduções, então já estamos em problemas. Então temos que ir o mais possível ao original. Então a palavra nafash na Septuaginta que de alguma maneira é importante porque se chama Septuaginta? Porque se juntaram 6 eruditos escribas que conheciam perfeitamente o hebraico e perfeitamente o grego, e foram 6 de cada tribo de Israel. Ou seja, foram 72 escribas eruditos em hebraico e em grego, e traduziram do hebraico ao grego. E a história também conta que incluso eles se separaram para que cada um fizesse sua tradução e depois se juntaram para comparar as traduções e foi exata, ou seja, que foi uma coisa milagrosa a maneira que se fez. Então a Septuaginta é muito importante, pois na hora de entender certos conceitos. E esta palavra, nefesh em hebraico, quando se traduziu a Septuaginta foi traduzida como a palavra psique e daí vem a palavra psicologia, e se traduziu como mente. Então o que é que faz com que este corpo funcione? Ou seja, se eu decido caminhar, quem dá ordem a meu pé que dê um passo? O cérebro, a mente. Então basicamente tudo está na mente, no cérebro, porque medicamente em qual momento ocorre a morte do corpo? Quando o cérebro deixa de funcionar e aí o corpo já não tem vida. Então temos que entender nefesh como o que faz com que o corpo funcione, e isto é comum tanto a seres humanos como a animais, porque o que é que faz com que um peixe se mova, ou que um pássaro voe, que tenha instinto e etc. Não é o corpo em si senão é algo que está dentro do corpo, e é isto que dirige o corpo. Então esta nefesh chaya é o que o Eterno cria neste momento que é tanto comum aos animais como ao homem, e a diferença quando o homem foi criado se introduz outra palavra que é a palavra neshama. Então aqui Deus cria a nefesh chaya que é a parte de respiração interna, esta parte que dá alento ao corpo, que oxigena o corpo e faz com que o corpo se mova. E no paleo-hebraico a palavra nefesh, os símbolos que se utilizam é a letra nun, que é uma espécie de espermatozoide, e a letra p, é uma boca e incluso em hebraico a palavra boca é p. E a última letra é a letra shin, que é uma espécie de uns dentinhos de frente como algo que se mostra. Então no conceito mais primitivo a palavra nefesh tem a ver com a semente que dá alento, com a semente mais primitiva que faz com que o corpo se mova. E esta nefesh se menciona aqui no mundo animal, quer dizer que no mundo vegetal não se menciona porque os vegetais não têm nefesh, não têm esta mente, esta maneira de viver de onde o mundo vegetal obtém sua energia. Principalmente do sol e logo transmite aos animais e logo se inicia toda a cadeia alimentar. Então o mundo animal e o mundo vegetal já têm 2 conceitos diferentes. Então a palavra nefesh se traduz como psique no grego e segundo o site Wikipedia disse o seguinte: a psique do grego, psiché, alma é um conceito procedente da cosmovisão da antiguidade Grécia, e que designava a força vital de um indivíduo, unida a seu corpo em vida e desligada deste traz sua morte. O término se mantém em várias escolas de psicologia, perdendo em geral seu valor metafísico. Se converte assim na designação de todos os processos e fenômenos que fazem a mente humana como uma unidade.
Wikipédia. Ou seja que na psicologia todos os conceitos de processos mentais que se realiza na mente. Por isto dentro do judaísmo existe diferentes explicações da alma ou nefesh, existe livros inteiros sobre o que é a alma. Porém essas explicações da alma e essas pessoas que escreveram sobre a alma, de onde eles tiraram esses conceitos? Porque na Torá não define o que é a alma. Então de onde eles tiraram esses conceitos? Na enciclopédia judaica se encontra certas ideias do judaísmo do que é a nefesh têm sido influídas pelo neoplatonismo, por Platão que se colocou a explicar, a filosofar do que era a alma. E todos os filósofos gregos filosofavam da essência da vida, da alma. Então o judaísmo foi influído por todos esses conceitos, e por isto atualmente dentro do judaísmo existe toda uma doutrina do que é a alma. Porém às vezes um dos problemas que nos ocorre quando estamos aprendendo raízes hebreias, é que começamos a estudar fontes judaicas pensando que eles devem ter a definição correta, porém nos damos conta de que eles também têm sido influídos por civilizações anteriores, civilizações grega, egípcia e do Oriente Médio. Então estamos em um problema. Então o que temos que fazer é procurar saber o que significa a palavra em si, saber as ocasiões em que aparecem nas escrituras, como se traduz, saber como os profetas utilizam esta palavra nefesh, e desta maneira se torna mais simples. Porque todas as vezes que se traduz nas escrituras a palavra nefesh, pois tem a ver basicamente com esta parte interna que dá vida ao ser humano. Então temos que mostrar o que disse as escrituras especificamente o que é esta nefesh, ou aonde está esta nefesh, porque será que podemos ver a alma, ou aonde se encontra esta alma. E o interessante é que a explicação está na própria Torá, e existe um texto muitíssimo importante para poder começar a entender o que é a alma, como funciona a alma e aonde está a alma. Levítico 17:11 Porque a vida, nefesh, da carne está no sangue. Pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aqui está dizendo que a vida da carne está no sangue, porém em hebraico não disse a vida, disse a nefesh, que nefesh bazar baram e vaminetativ lashem a eliam misbesh lechaper a el nafshoteichen que adam uba nefesh chaper. Aqui está dizendo que a vida da carne está no sangue, porém em hebraico não disse a vida, disse a nefesh do corpo humano estar no sangue. Então pela primeira vez eu entendi o conceito da alma como nunca antes tinha visto com este verso, porque você e eu sem dúvidas em cada vez que pensamos na alma, nós imaginamos como um fantasma, como uma visão de alguém de branco, porém esta nefesh também está nos animais. Então os animais também têm isto e isto tem que ser algo comum a peixes, a animais e incluso a homens. Levítico 17:11 Porque a vida, nefesh, da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então a alma é o sangue de acordo ao texto hebreu, porque quando de alguém o sangue começa a sair está saindo a alma. Então podemos ver a alma. Nós podemos ver o líquido vermelho, porém o interessante é o que tem neste líquido vermelho. Por que este líquido vermelho é tão importante? Porque sem este líquido vermelho não podemos viver. Levítico 17:14 Porquanto a vida, nefesh, de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Ki nefesh kol bazar damu venafshu valmar livne Israel dan kol bazar lutoshelu ki nefesh kol bazar damu e kol oslavin karet. Então quando alguém está comendo sangue na verdade está comendo a alma, está comendo a essência dessa criatura, parte dos seus instintos de toda a natureza desde animal, e é interessante que no sangue está muitas questões de toxinas que não é bom comer. Outra passagem que implica que ao derramar o sangue está sendo derramado a alma, nefesh, e por isto que o Eterno colocou o sangue para fazer expiação, para pagar um resgate de cobrir. Quer dizer que eu e você no momento em que transgredimos, que pecamos contra os mandamentos divinos somos culpáveis e merecemos um juízo, e tem que ser oferecido algo por aquilo que contaminamos, que é a nossa alma, o nosso sangue que contaminamos, e tem que ser oferecido algo e o que é que o Eterno colocou como expiação ou pago de um resgate por nossas almas.
o sangue, e por isto tem que se derramar sangue de animais inocentes. E em Isaías 53:10, uma vez mais se menciona a palavra nefesh. Isaías 53:10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma, nefesh, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E esta palavra posteridade é a palavra, zera, semente. Então aqui está dizendo que quando o servo sofredor colocar seu sangue, sua nefesh, isto é o que produzirá sementes que ressuscitem. Então o que estava fazendo Yeshua ao derramar seu sangue? O que na verdade ele estava derramando? Sua nefesh por todos nós, sua essência estava sendo derramado, e sua essência o que era? Inocente, o justo pelos injustos, para levar-nos ao eterno. Assim que, em resumo, temos que entender a nefesh como um conceito bíblico e não como um conceito filosófico. Devemos entender o conceito de alma de uma maneira mais simples. Então o que foi criado no quinto dia, que seria usado para todo o reino animal, incluso o ser humano, foi a alma que se encontra no sangue e que leva a vida para todo o corpo. E para entender melhor o conceito do sangue e como está ligada a sua função à mente ou cérebro, porque nefesh também se traduz como psique, portanto também tem a ver com o cérebro, então o sangue e o cérebro têm uma função muito especial para o corpo. E os médicos explicam como funcionam as propriedades das funções e as propriedades do sangue, porque o que nós vemos é o líquido vermelho. Então este líquido vermelho, visto em um microscópio, tem algo que aí dentro está a alma. Então a alma, a nefesh, se encontra neste líquido vermelho que serve para controlar todo o corpo. E o interessante é que a palavra nafesh, hálito, respiração, o que faz com que todo o corpo respire e funcione todo o corpo. E a palavra nafesh também se traduz como psique, que tem a ver com a mente e o cérebro. Então quando a morte cerebral, neste momento se acaba a função da alma, que está dentro do cérebro e dentro do sangue. Desta maneira podemos dizer que o Eterno criou a maravilha do sistema circulatório dirigido pelo cérebro, e que lhe dá a vida a todos os seres viventes, o qual é o equivalente da nefesh, que se traduz como seres viventes, a peixes, aves. E a neshama é o que se coloca na nefesh para que seja um ser humano e nos faça diferentes dos animais, porque Deus cria o ser humano, não disse, produzam as águas o ser humano, pelo contrário o Eterno disse, façamos. E neste momento Deus criou diretamente os seres humanos diferente dos animais, porque a ordem foi que a terra, o mar produzissem seres vivos. E o interessante é que esta população de vida que cria as ilhas, e ao homem se ocorreu esta teoria tão absurda da evolução que transgredi leis. Por isto é teoria, é uma ideia e é impossível, porque atualmente está totalmente demonstrado que a teoria da evolução é impossível. Então a nefesh é algo, se foi colocado dentro do sangue, que faz com que o corpo possa viver desde de um inseto até um ser humano. Isto é como aos seres vivos, porque quando abrimos um peixe ou qualquer outro animal, nós veremos neles o sangue. Porém Gênesis 1:20 disse nefesh shaya, e esta palavra shaya, que se traduz como vida, em sua forma mais primitiva também podia traduzir-se como apetite e incluso estômago cheio, porque em Jó podemos encontrar esta tradução. Jó 38:39, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões, e a palavra fome aqui em hebraico é a palavra shaya. Então nefesh shaya é esta parte interna que está no sangue, que faz com que o corpo viva, que faz com que o corpo se nutra, e que sem isto nenhum ser vivo, nenhum organismo vivo poderá seguir vivo, isto é a nefesh. Gênesis 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vaivra Elohim et Atanim Agedolim vet kol nefesh shayarum ezek vashechartsuama ireminei vet kol of kanaf lemineu vayar Elohim kitov. E aqui se menciona a palavra baleias, que em hebraico é a palavra tanimim, que em outras ocasiões se traduz como dragão, como besta e aqui como baleia.
E aqui já entra o ponto de todos os seres vivos que o Eterno cria no quinto dia de maneira simultânea: aves, peixes, grandes criaturas marinhas. E tudo isto ocorre em um dia, que de acordo à teoria da evolução toda a questão desses animais gigantes, vamos saber que todo este conceito dos dinossauros dos quais se falam hoje é um conceito que está escrito em Gênesis, está escrito no livro de Jó, onde existe referência sobre esses monstros, esses gigantes. Fonte: https://fazendotechuva.blogspot.com. Vídeo: Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus. Áudio: IA.